Olá, boa noite, muito boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, nosso programa O Homem Espírita, de número 4, não é isso? Muito bem, muito bem. 4 ou 5, hein? Muito bem, muito bem. Muito bem, a gente verifica isso daqui a pouco. Muito bom, muito bom. Que bom que estamos aqui de volta, aqui através da Associação Espírita Caritas. Hoje, segunda-feira, eu sou César de Aquino, trabalhador aqui do Caritas. Estamos começando mais um programa, O Homem Espírita. Gratidão, gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao Mestre Jesus, gratidão aos nossos benfeitores, irmãos coordenadores desse programa, desse projeto, coordenadores dos projetos que nós estamos dispostos aqui a conduzir, não é? Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que estão nos acompanhando, encarnados e desencarnados, foram conduzidos até aqui para estar conosco juntos, né? A bem e a hora. Graças a Deus, gratidão. Gratidão. E mais um dia nós estamos aqui então conduzindo esse programa O Homem Espírita. Qual que é o objetivo desse programa? Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é trazer a bem de mais pessoas que se interessam pela doutrina espírita, que se interessam por este canal, por essa doutrina que é tão reveladora e consoladora para nós, para que estejamos, né, caminhando na direção das nossas provas e expiações. Essa doutrina que tantos gostam, que muitos se sentem atraídos, curiosos, né? Muitos não entendem se é uma religião ou não, do que ela fala, do que ela traz, né? Qual que é o seu objetivo. Tantas pessoas que buscam através dela uma consolação, que buscam através dela o conforto, não é? Às vezes busca através da doutrina espírita um conforto, uma consolação, uma explicação para aquelas coisas que nós ainda desconhecemos, para coisas que ainda estão distante do nosso entendimento, não é? Principalmente a vida além túmulo, não é assim? Principalmente a vida do mundo invisível, não é assim? Então, muitos, são vários, né? São várias pessoas procuram a doutrina espírita por vários e vários e vários motivos diferentes. E tá tudo certo, cada um desses motivos, com cada uma dessas pessoas, não é? Elas trazem aquilo que o caminho lhe conduz, que o caminho lhe convida, não é assim? A gente costuma dizer, né? Ou a gente entra na jornada pelo amor ou pela dor, não é? Ou a gente acredita nessa jornada ou pelo amor ou pela dor, né? De alguma dessas maneiras nós estamos na jornada. E a doutrina espírita, então, é isso, né? E nosso objetivo aqui é esse. Nosso objetivo é trazer mais informações, trazer mais luz para aquelas pessoas que estão, então, interessadas, né, em compartilhar a doutrina espírita, em vivenciar a doutrina espírita, não é? Então sejam todos bem-vindos. E eu sou muito grato por estar aqui conduzindo esse programa, conduzindo esse projeto, né, tão bem acompanhado por por vários irmãos, várias irmãs. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. E o fato do programa se chamar O Homem Espírita, né, não é intencionalmente falar só sobre o homem, né, mas sim sobre a humanidade, né, a humanidade espírita. Assim, trazer, como eu disse agora há pouco, à luz da doutrina espírita, trazer mais informações, trazer mais revelação para aqueles que talvez sejam curiosos, ou talvez aqueles que não têm tempo ainda de um estudo mais profundo a respeito das obras de Kardec, as obras básicas de Kardec, não é? Nós que seguimos a doutrina espírita, ela é fundamentada pelas obras básicas de Allan Kardec, ou seja, as obras básicas codificadas
por esse irmão nosso que desde 1856 vem se dedicando, né, se dedicou à codificação, ou seja, à junção científica destas informações, não é? A doutrina espírita, ela é uma doutrina científica, né, científica de observação, não é assim? Então é importante que a gente traga mais informações, não é? E eu já disse aqui também, eu já disse aqui no nosso programa, que não é intenção nossa, né? Este programa, que é um programa mais light, mais tranquilo, para essa discussão, não é? Não é intenção nossa aqui ser um ESD, né? Que é o estudo, né? O estudo sobre a doutrina espírita, né? É um estudo estruturado sobre a doutrina espírita. Então, esse programa nosso aqui não tem, né, o desejo de ser um ESD, de ser um estudo estruturado sobre a doutrina espírita. Muito antes, pelo contrário. É um programa tranquilo, é um programa light, onde nós trazemos aqui mais informações, né? Para aqueles que estão aí iniciando, que são curiosos na doutrina espírita, entender um pouco mais, né, qual é o nosso envolvimento, qual é a nossa relação com esse mundo invisível, com esse mundo espiritual. Entendermos um pouco, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm dúvida. Nós temos alma, nós temos espírito, não é? São dúvidas que acontecem, são dúvidas que existem e está tudo certo, né? Tá tudo certo, né? Como é que é? De onde nós viemos, né? O que acontece? O que acontece conosco antes do berçário, antes do nascimento? O que acontece conosco pós-túmulo, né? Quando a gente morre, o que acontece? Né? Para onde nós vamos? Nós vamos para o inferno? Nós vamos para o céu? Nós ficamos no meio do caminho? Não é? E quais são essas condições? Não é assim? Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Nós temos interferências ou não? Então, assim, nós temos muitas pessoas que procuram, talvez, o encontro, né, com a doutrina espírita por vários motivos diferentes, né? Como eu disse agora há pouco. Curiosidade, às vezes busca essa consolação, às vezes busca busca esse consolo, né? Busca esse entendimento até para se consolar um pouco mais das dificuldades, busca por entendimento das dificuldades, dos desafios que tem no dia a dia. Então são várias, né? São vários os motivos pelos quais as pessoas se aproximam da doutrina espírita. Alguns mergulham, alguns assumem essa doutrina como a sua conduta de vida, alguns assumem a doutrina como verdadeiramente uma doutrina de vida, né? Como uma filosofia de vida. E isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito importante, porque ela é uma doutrina que ela traz para nós uma fé raciocinada. Ela nos traz a doutrina espírita, o conhecimento pela doutrina espírita, ela nos traz uma fé raciocinada, não simplesmente uma fé dogmática, né? uma fé cega, não é? A doutrina espírita, ela nos traz muitas informações, muitas explicações, muitos fundamentos para a nossa fé, né? Principalmente quando nós colocamos as palavras, o Evangelho do Mestre Jesus, né? no livro, quando nós trazemos um dos livros, então, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós trazemos, então, o próprio Evangelho, o próprio Mestre Jesus e os nossos irmãos espíritas fazendo as explicações, as contemplações, as reflexões em torno daqueles textos, nos traz a luz, né, efetiva, evidente, do que Mestre Jesus queria dizer naquele momento para aqueles seguidores dele, né? E aí a gente pode observar que o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê, né, quando nós abrimos ele a qualquer momento da nossa história, e se fizermos isso várias vezes, é como se você estivesse lendo o Jornal do Dia, né? Quando você abre, se depara com aquelas mensagens, é como se você estivesse lendo o Jornal do Dia. Falei, nossa, parece que isso aqui é para mim mesmo, né?
Então ele tem essa energia, ele tem essa conexão, né? Ele tem nos traz para essa conexão, e isso para nós é confortável, né? Isso nos traz a doutrina espírita, ela tem essa energia de uma energia de conexão salutar, né? Uma conexão vigorosa, uma conexão acalentosa, uma conexão que nos afaga o coração, né? Nos traz para as nossas angústias, para os nossos desafios, um conforto. É como se pudéssemos deitar no colo da mãe, né? E a mãe pudesse fazer, a mãe ou o pai, claro, pudesse fazer um cafuné na nossa cabeça, nos tranquilizando, trazendo para nós um bálsamo, né? Um alívio, que a gente chega a respirar um pouquinho melhor, né? E quando então nós mergulhamos nos vários textos, nos vários autores, nos vários médiuns que vieram a trabalhar em função dessa doutrina para poder fundamentalizá-la na humanidade, nós então aí a gente pode crer verdadeiramente o quanto essa doutrina é maior do que a gente possa imaginar. O quanto ela é reveladora mais do que a gente possa imaginar. Uma questão importante dentro da doutrina espírita é a busca do conhecimento, é o estudo. Vários autores comentam, e eu tenho comigo também, essa questão, né? O fato da doutrina espírita ter sido trazido para a humanidade por meio de um cientista, por meio de um pedagogo, por meio de um estudioso, né? Que foi Rivail, que foi Allan Kardec. Então o fato de ter sido trazido dessa forma nos traz também junto essa ciência de observação. Então nos traz essas comprovações que nós podemos ter diante dessa doutrina, né? Para aqueles como eu que somos mais emocionais, nós temos o coração sempre muito aberto para todas essas informações e nós a recebemos de maneira muito sinestésica em nós, né? E nós absorvemos a doutrina de uma maneira muito inteira em nós. E não diferente para aqueles que são mais racionais, mais lógicos, a doutrina espírita traz dados, fatos, concretos, evidências que demonstram de maneira verdadeira o que está sendo dito ali e o que a doutrina entrega, né, para os seus seguidores. Então, ela é uma doutrina completa, né? Ela é científica, ela é religiosa, ela é moral, ela traz todos os fundamentos em torno dela para que ela realmente possa fazer a sua entrega, né? Lançando mão de uma das palavras, né, de uma das questões de Kardec, né, propriamente dito, né, lançando mão aqui das palavras dele, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, como uma ciência prática, então uma ciência que nos traz fundamentos práticos e claros e objetivos, não é? Ela consiste na relação, quer dizer, como que nós nos relacionamos então com o mundo espiritual. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam destas mesmas relações. Então, como filosofia,
a doutrina espírita nos traz quais são as condições que brotam a partir destas relações, né? Qual é a nossa condição de vida moral que parte destas relações, não é assim? E aí, estas relações nossas com os espíritos. E eu gostaria de aqui aprofundar um pouquinho mais, né? Antes de terminar o texto, eu me permito aqui a me aprofundar um pouquinho mais. Não é só a doutrina espírita, ela é tão completa que ela não discorre somente das relações nossas entre os espíritos, mas também das relações entre nós, entre seres humanos, que somos espíritos milenares. A partir da doutrina espírita nós entendemos isso, nós sabemos disso, que nós estamos aqui reencarnados, que nós estamos aqui numa quinta, sexta, 10ª, 20ª encarnação ou milésima encarnação, estamos aqui em evolução. Então, olha só, é uma relação entre nós e os espíritos, mas também uma relação entre nós conosco mesmo, a relação nossa, da humanidade, nós entre seres humanos, nós entre seres humanos que possuem um espírito, que na verdade é o contrário. Nós somos espíritos que temos um corpo material para que a gente possa estar aqui na Terra. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, olha só, palavras do próprio Allan Kardec, do próprio cientista, né? Daquele que trouxe para nós toda essa codificação. Então, essa é uma consolidação dos seus próprios estudos, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino. Então, trata do tipo de espírito que nós somos, não é assim? Que tipo de espírito que nós somos, né? Nós estamos em que nível, não é? Nós estamos classificados em que nível, não é? Nós, no livro no livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro, o primeiro material que foi composto por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, né? Ele traz essas informações, ele traz essa escala, né, de classificação espiritual. Então, que tipo de espírito nós somos? O Espiritismo também estuda a origem, de onde nós viemos e para onde nós fomos, para onde nós vamos, não é? Então, olha só, perguntas filosóficas, né? Quem sou eu? A doutrina espírita responde. De onde eu vim? A doutrina espírita responde. E para onde eu vou? A doutrina espírita responde. Então ela é uma doutrina completa, né? Por isso a gente fica muito confortável em poder estudar essa doutrina e poder vivenciar essa doutrina na nossa vida. E por isso, o nosso programa aqui, o Homem Espírita, né? Nada mais é do que trazer estas informações. Hoje, a gente começa, nos outros programas nós já falamos um pouco mais sobre a doutrina, de onde surgiu, quem é Allan Kardec, as obras básicas. Falamos no programa anterior de alguns, eu trouxe para vocês aqui alguns dos espíritos codificadores que ajudaram Allan Kardec naquele momento da codificação, né? Depois eu vou trazer outros mais aqui para que vocês possam conhecer alguns mais deles, né? E hoje eu quero começar aqui a estudar com vocês, então, o Livro dos Espíritos. Hoje, então, literalmente, nós começamos aqui a estudar o Livro dos Espíritos, né?
A minha intenção é que a gente consiga passar por todas as obras, tá? Algumas delas nós vamos efetivamente estudá-las de maneira profunda, nós vamos ler, discutir, refletir, raciocinar um pouco mais sobre elas. Outras passaremos, né, de outra forma, mas o Livro dos Espíritos é um texto, o Livro dos Espíritos é um material que nós precisamos de efetivamente, de ponta a ponta, estudá-lo de maneira profunda, né? É um dos textos que efetivamente a gente precisa de estudar palavra por palavra para que a gente possa entender efetivamente. É o primeiro livro, né? É o primeiro estudo, é o primeiro texto condensado de toda a metodologia utilizada por Allan Kardec para que ele pudesse começar a sua codificação. Então, ele é cheio também de energia, né? As outras obras básicas a gente talvez resuma alguns capítulos, mas este, né, eu convido todos a estarem conosco, a estarem comigo. Nós vamos então caminhar passo a passo, né, por esta obra, pela obra do Livro dos Espíritos. E eu gostaria de te trazer para vocês aqui um texto a respeito destas, que Allan Kardec coloca a respeito destas palavras, né? Para que a gente fique esclarecido, né, do que se trata esse mundo, essas relações, né, espirituais. Então, olha só, nós vamos aqui através do texto e nós vamos então refletindo juntos a respeito destas condições aqui, a respeito do material que vai ser tratado aqui então a partir do Livro dos Espíritos. Ok? Nós temos aqui então, para que a gente possa começar, a introdução do estudo da doutrina espírita. Para as coisas novas se necessitam de palavras novas. Kardec então começa o seu texto, né? Já se referindo dessa forma. Para coisas novas, a doutrina espírita era uma coisa nova naquela época. Apesar de que a vida inteira existiram espíritos, existiram médiuns, existiram fenômenos espirituais, fenômenos espíritas, né? A vida inteira existiu fenômenos do espiritismo. A vida inteira existiram médiuns. O Mestre Jesus era um médium. Paulo era médium, não é? E vários outros discípulos da Casa do Caminho, por exemplo, eram médios. Uns médios ostensivos, outros não. Nós vamos entender aqui o que é médio ostensivo, é aquele que recebe, né? É aquele que está realmente ostensivamente recebendo um irmão, né? que o acopla energeticamente, não é? Então, olha só, para as coisas novas se necessitam palavras novas. Assim, o que era a clareza da linguagem, para evitar confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicar a doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas da anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, aqueles que são voltados ao espiritualismo, aqueles que acreditam sobre a espiritualidade, elas abrem mão da materialidade. Então, aqueles que são espiritualistas não são materialistas. Para nós que ainda somos materialistas, para nós que ainda somos apegados à matéria, nós ainda não somos espiritualistas de maneira efetiva, 100% puro,
não é? Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, algumas pessoas, acreditam que na matéria existe um espírito, não é? A existência dos espíritos. Então, estes podem ser considerados espiritualistas. Mas não significa que crê nesse mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença, as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical. E que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, então, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos ao espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Eu utilizo muito essa terminologia, né? Para quem já me ouviu, né, nos evangelhos, quem me acompanha há um pouco mais de tempo, já pôde observar que eu utilizo muito essa terminologia, né? Nós somos espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal é a razão por que traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Outro assunto que ele nos traz é a questão da alma. Então, outra questão que o Livro dos Espíritos nos traz é a questão da alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. É o princípio da vida material, né? Ela não tem existência própria e cessa com a vida. Isso é o materialismo puro. Então, aqueles que acreditam que quando nós falecemos, tudo acaba por aqui, esses então são aqueles considerados materialistas, não é? O que você acredita? Você acredita que quando, né? O que você acredita, não é o que você pensa, tá? A pergunta é bem feita. O que você acredita, não o que você pensa. O que você acredita? Que quando morre fica tudo aqui, acaba, o corpo deteriora e babauses, né? Se não teve forma para fazer mais, essa forma acabou. Não é assim? Você acredita nisso? Você acredita que essa forma, depois que foi feita, joga fora? Acaba? Muito bem. Vamos lá. Nesse sentido, e por comparação, dizem que o instrumento rachado, que não produz mais som, que ele não tem alma. Não é? Vocês já viram falar assim? Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Muito bem. Nesta opinião, a alma universal seria Deus, e a cada ser uma porção da divindade,
É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto. Então, para alguns, a alma cessa, a alma acaba com o corpo. Para outros, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte. Então, aqui temos um outro conceito. Nós temos aqui um outro entendimento de alguns, não é? Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque sob o nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva e independentemente de todo o ensinamento. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito. Na outra, naquela primeira, a alma seria o efeito e não a causa. Aqui, ela é a causa e não o efeito. Para este conceito, nós temos os espiritualistas, os espiritistas. Sem discutir o mérito das opiniões, e nelas não considerando senão ao lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam cada uma um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção, e cada um tem razão em seu ponto de vista na definição que dá. O erro é a língua não ter senão uma palavra para três ideias. Para evitar todo equívoco, seria preciso restringir a acepção da palavra alma a uma destas três ideias. A escolha é diferente. A escolha é indiferente. Tudo está em se entender. É um processo de convenção. Cremos mais lógico a tomar em sua acepção mais vulgar, pois isso chama alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso a si mesmo um termo para o designar. Não é isso? Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras, chamaremos princípio vital. O que é o princípio vital? Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte, é e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, todos os seres vivos possuem princípio vital. Isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que os animais possuem alma, que as plantas possuem alma, que as pedras, os minerais, possuem alma. Onde, na verdade, só o ser humano possui alma, possui espírito. Todos os seres possuem princípio vital. Todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Animal, vegetal, humano, todos os seres vivos possuem princípio vital. No entanto, só o ser humano possui espírito, possui alma.
A palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Segundo outros, é a ideia mais comum. Ele reside num fluido especial. Ele reside num fluido especial. Esse seria, então, o fluido, segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside no fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria então o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma forma íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos. Muito bem. Vamos lá, avancemos. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos três casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral. E que se distinguiria por um atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue quando juntado as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia então dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações, quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso dessa obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar todo o equívoco. Vamos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Então, a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. Então, o que acontece? O que acontece é que quando nós encerramos a nossa jornada, esse corpo físico, quando se encerra a sua jornada, o espírito continua. E, na verdade, o espírito continua porque ele já vem de outras reencarnações. Aqui, hoje, eu estou como César. Eu não sou o César. Não é? Eu sou um espírito que vem de milênios atrás, desde a minha criação, expandindo as minhas evoluções através das minhas encarnações. Somos espíritos milenares. A mim, particularmente, já me foi dito que eu sou um pouquinho velho.
Sou um pouquinho antigo, não é? E tô aqui de passagem, não é? Todos nós estamos, né? De passagem. Uns mais novos, outros mais antigos. E outra, estamos todos juntos, novamente, para que a gente possa aprender um com o outro. Isso é fato incontestável, não é? Isso é fato incontestável. Estamos aqui para aprender, estamos aqui juntos para evoluir, estamos aqui juntos para enfrentar as provas e expiações, né? Para que a gente possa avançar nessa nossa jornada espiritual. Não é assim? Então, não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui no educandário, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para que a gente possa avançar nessa nossa evolução. E ainda continuaremos assim, né? Ainda continuaremos nesse ciclo. Esperamos, né? Esperamos, pelo menos eu espero efetivamente, que a gente possa, nas próximas encarnações, a gente poder vir, né? Já melhorado. Como o Haroldo Dutra sempre coloca, né? Eu gosto muito dessa colocação do Haroldo. Ele diz o seguinte, né? Nós precisamos de pagar as contas aqui. Não fazer mais dívida. É importante que a gente está aqui para pagar as contas. Não faz mais dívida não, porque senão você não consegue pagar. E outra, não tem jeito de protelar as dívidas. Não tem jeito de protelar e as dívidas não se parcelam. A conta chega à vista. À vista, à vista. Hoje me aconteceu isso. Me aconteceu me aconteceu uma experiência interessante. Eu fui numa loja, num magazine muito famoso, e eu tive que fazer uma troca de um determinado produto, né? E a troca desse produto, aquele que foi sugerido na troca, porque o outro estava com defeito e não tinha mais aquela marca, foi sugerido levar outra, esse tinha uma diferença para ser pago. Uma diferença muito pequena, uma diferença de R$ 5 de diferença, né? E aí, como que você deseja pagar? Bom, no cartão, né? No celular, aproximação. Ah, não aceita. Aproximação. Precisa de ser o cartão físico ou dinheiro. Eu falei para a moça, moça, é o seguinte, eu não uso carteira mais. Eu não faz tempo que eu não pego em dinheiro mais. Eu só uso o celular. Você tá tudo no celular, né? Tá tudo nos aplicativos agora. Não tem mais essa coisa. Você tá de brincadeira comigo que uma loja dessa magnitude aqui não vai ter uma opção de pagar por aproximação, né? Ela falou assim, olha, moço, e você sabe que ele não tem. Qual foi a saída? Eu fazer um pix para a moça e a moça pagar o dinheiro para mim. Foi hilário. Foi hilário, mas fazer o que? Acontece, né? Acontece essas coisas, né, na nossa vida. Para a gente aprender, né? Que em alguns lugares a coisa não tá tão evoluída assim. Da mesma forma a nossa vida. Então é importante a gente pagar as contas aqui, não fazer mais dívida para frente, porque nós não sabemos, né, quando é que nós vamos voltar e de que jeito, e se aonde nós vamos voltar tem condição para a gente poder cumprir com essas determinações. Então vamos fazer tudo por aqui agora, para a gente, quando for, já vai mais tranquilo, né? Não fica dependendo da volta. Porque se a gente depender da volta, é perigoso dar ruim. A gente voltar, dá ruim. Não, na volta eu acabo de sanar essa parte aqui
Então, olha, não vai ter jeito, não. Nós não vamos ter mais, nós não vamos ter mais jeito. Na volta vai dar ruim. Se você deixar para a próxima, vai dar ruim. Não deixa anotar nada na caderneta. Né? A Eliandra tá aqui, ó, minha amiga, né? Minha amiga vendedora. Não vende nada no carnê. Né, Eliandra? Porque se for embora, não tem jeito de levar carnê para outra vida. Não é assim, minha amiga? É, meu Deus do céu. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, avancemos. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios. E como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra, constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos aqui em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina, que eles nos transmitiram a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita. Quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte torna-os livres. Então vamos repetir. O mundo corporal, o mundo espírita, é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então ele é o início e o fim. O mundo corporal, fazendo só um adendo, como Deus é o nosso alfa e o nosso ômega, ele é o nosso início e é o nosso fim. O mundo espírita é o início e o fim. O mundo corporal, ele é temporário, ele é secundário. O mundo corporal, ele é temporário, ele é secundário. Ele poderia cessar de existir. Não se depende. O mundo espiritual não depende do mundo material. Ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos se revestem. Então esse corpo é como se fosse uma capa, é como se fosse uma roupa que os espíritos temporariamente utilizam. Um envoltório material perecível acaba, perece, não é? Ele deteriora, principalmente se a gente não cuidar, não é? Ele deteriora. Cuja destruição pela morte torna-os livres, torna os espíritos livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, chegados
a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, cujo corpo não é senão um envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Veja, princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O laço que une a alma ao corpo. Então nós temos um laço, nós temos um lastro que nos une, o espírito no corpo, que se chama princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Por seu corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Então, o perispírito é o que nos une, o corpo ao espírito. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Então, a morte é a destruição dessa capa. O espírito conserva o segundo, o laço, o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, pode ser tocado, como ocorre no fenômeno das aparições. Então, quando a gente vê, quando as pessoas veem um espírito, o que ela está vendo? Ela está vendo um espírito? Está vendo uma alma? Não é? Ah, estou vendo uma alma penada. Não é não. Você está vendo o perispírito daquele espírito. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, da audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Não são iguais. Cada um é diferente do outro. Não adianta nós queremos nos compararmos a alguém. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos uma diferença primária em nossa existência. Então, os espíritos têm uma classificação, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em força, em inteligência, em saber, em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem
dos outros pela sua perfeição e conhecimento, pela sua aproximação a Deus, pela sua pureza, pelos seus sentimentos e o seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Eles se comprazem no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons nem muito maus, mais trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estovados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem. Lei do progresso. Nós estamos aqui no planeta de terras e expiações, no planeta educandário, cumprindo com a lei do progresso. Todos nós progredimos. Todos. Todos. Sim. Todos. Sim, inclusive aqueles que você está pensando aí. Não é possível que aquele que mata está progredindo? Sim, ele está progredindo. Ah, aquele que bate? Sim. Ah, aquele que é ignorante? Sim, ele também está progredindo. Também é um irmão. Também é um espírito em progresso. Ah, aquele que prefere ficar na rua. Aquele que prefere ficar em situações que ninguém queria. Aqueles que preferem ficar vivendo como andarilhos, como moradores de rua. Aqueles também estão em progresso. Também são irmãos que decidiram, na sua existência, passarem por aquele processo. São espíritos em evolução, em progresso. E olha, existem textos explicando sobre isso. Existem textos dos nossos codificadores espíritas, dos nossos espíritos codificadores, nossos irmãos, trazendo essas informações. Alguns destes, quando chegarem no mundo espiritual, talvez estejam mais avançados do que nós. Estamos aqui, tendo o que comer, tendo o que vestir, onde morar, com quem se relacionar. Talvez estes, muitos deles, chegaram lá no mundo espiritual muito mais evoluído do que nós, porque passaram por esta prova de maneira mais concreta e ostensiva. Talvez nós já tenhamos passado por isso em outros momentos, né? A gente não sabe. E talvez ainda teremos que passar. Não é? Então, por isso, atentemos para o que nós estamos fazendo aqui e agora, para que a gente possa, quando chegar do outro lado, não ter que optar por outras situações mais complexas, para que a gente possa alcançar uma mera evolução na nossa vida. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem, todos progridem, passando por diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso tem lugar pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo e depurador, de onde eles saem mais ou menos
purificados. Sim, meus irmãos, amanhã continuamos, quer dizer, na próxima segunda-feira continuamos. Hoje já temos bastante informação, então olha, observe, reflitam durante a semana, reflitam esses ensinamentos durante a semana. Primeiro, entenda que você é um espírito. Entenda que dentro de você existe um espírito. Primeiro ponto. Segundo, entenda que este espírito que está dentro de você está aprisionado, morrendo de vontade de sair de você. Isso é verdade. Nós somos espíritos que aguardamos ansiosamente pela nossa liberdade. Como tratar isso? Esteja atento à sua jornada. Busque colocar na sua vida, busque conduzir a sua existência de maneira menos egóica, menos orgulhosa, menos vaidosa, menos exacerbada. Procure conduzir a sua vida com caridade moral. Fora da caridade não há salvação. Caridade como o nosso Mestre Jesus entendia: bondade, indulgência e perdão. Ame ao próximo como a si mesmo. Este é o segredo de uma vida mais leve. Então, olha, reflita sobre isso, meus irmãos, minhas irmãs, com muita profundidade, com muita seriedade, mas com muita seriedade. Primeiro, você, eu, nós somos um espírito aqui na Terra em processo de progressão. Segundo, esse espírito não vê a hora de se libertar. Então ele traz junto de si angústias perenes. Como aliviar isso? Siga as leis que são postas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, amar uns aos outros, fazer pelo outro aquilo que você quer que faça por você, sem esperar em troca. Não julgue, porque senão será julgado. Entregue o seu fardo ao Cristo Consolador. Ele mesmo diz: comigo o fardo é leve. Comigo o jugo é leve. Então, para você poder ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais leve. Por que a nossa vida não é leve? Porque o nosso espírito está cansado dessa hipocrisia que nós vivemos no nosso dia a dia. E ele fica torcendo pelo momento da liberdade. Como cuidar disso? Esteja atento. Esteja atento em você. Esteja atento. Busque viver uma vida mais leve. Busque viver uma vida mais serena. Traga o amor para você mesmo. Ame. De verdade. Entregue isso para o mundo. Entregue isso para as coisas que estão à sua volta. Trabalhe. Espere. Perdoe. Tudo passa. Como diz Chico Xavier, mesmo que seus pés estejam sangrando, caminha.
avance, não pare, progrida, para que você possa ter uma vida mais leve. O que é essa vida leve? É quando você então entende que dentro de você existe um espírito, que você precisa de olhar como espírito, olhar para o seu irmão como espírito. Entender que esses espíritos estão aqui em processo evolutivo. Entender que isso é um processo de cada um, que nós não somos iguais. No entanto, precisamos de estar juntos. Nós precisamos de estar juntos. Porque nós viemos para ajudar uns aos outros. Nós não estamos sozinhos e nem podemos estar. O Mestre Jesus colocava isso para os seus discípulos. Vocês serão reconhecidos por estarem juntos, por amarem demais, por acolher uns aos outros. Antes do Mestre partir, ele disse isso. Estejam juntos. Fiquem juntos. Então, queridos irmãos, para que essa semana seja uma semana abençoada, luminosa, traga essas informações. Reflita sobre essas informações para que você possa trazer mais benefícios para a sua vida, trazer uma vida mais leve para a sua existência. Entenda isso. Primeiro, você é um espírito em ascensão. Segundo, para que esse espírito não fique morrendo de vontade de ir embora, não fique esperando pela liberdade, procure viver uma vida mais leve. E como fazer isso, César? Siga as leis. Siga as leis. E se puder, ainda à luz da doutrina espírita, que é reveladora e consoladora. Gratidão, graças a Deus. Boa segunda-feira, bom final de segunda-feira. Boa semana. Beijo no coração, em cada coração ardente. Beijo no coração de todos vocês. Eu amo vocês, que estão sempre comigo. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.